Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Amém. E é mesmo. Alguns dizem que não, né? Mas nós que cremos no Senhor, a Bíblia é a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 1 ao 3. Atos 1, do 1 ao 3. Versículo 1 ao 3. Posso ler, amém? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes, com as coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Às vezes o microfone falha, aí eu vou ver se eu consigo, né? Irmãos, não sei se os irmãos perceberam, mas aqui nesses 3 primeiros versículos, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus, o Filho, começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Então o tema desse livro, né, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a igreja. Irmãos, Deus colocou um tema no meu coração que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é o seguinte: a vida e o senhorio de Cristo. Você crê que Cristo está vivo? Todos nós cremos. Você crê que Ele é o Senhor? Glória a Deus. Tem até um cântico que nós cantamos aqui, né? Faz tempo que a gente não canta, a gente precisa ensaiar. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nossos novos corações. Eu errei um pouquinho, mas é isso. Cristo é a nossa vida. Então hoje eu quero compartilhar com vocês. Hoje, na verdade, o Senhor quer nos ensinar sobre 2 verdades, né, que percorrem todo o livro dos Atos, que são as seguintes: vida com Cristo e senhorio com Cristo. Irmãos, não há realidade espiritual da igreja sem essas 2 verdades vivenciadas por nós. A igreja somos nós, amém? Mas se nós olharmos ao redor, a gente vai ver os nossos irmãos, não é? Os nossos irmãos físicos. E não somente esses, mas muitos irmãos de outros ministérios. Porque a igreja do Senhor é uma só. Se alguém perguntar para você que igreja você faz parte, você fala da única. Porque só existe uma. Existem sim vários ministérios. E o Senhor nos congregou aqui no ministério Águia de Cristo,
Mas tem o ministério da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, do Verbo da Vida, do Verbo Vivo, Comunidade da Fé, assim por diante. Então, na verdade, o corpo de Cristo aqui na Terra é um corpo espiritual. E nós temos que discernir isso, irmãos. Para que haja realmente a realidade espiritual da igreja, que ela seja assim demonstrada ao mundo, é necessário que essas duas verdades a gente experimente na nossa vida, que é a vida de Cristo em nós e o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Diga assim, eu sou a igreja. Ah, bom. Nós somos a igreja. É claro que eu sou a igreja, mas eu sou a igreja com os irmãos. Não existe igreja sem os irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. Então nós precisamos entender, discernir, o que é o corpo de Cristo aqui na terra. Esse corpo glorioso. Uma coisa a gente precisa entender, irmãos. Na igreja de Jesus, não há lugar para governo humano. Não há lugar, irmãos, para conceitos humanos. Não há lugar, irmãos, para estruturas humanas. Na igreja do Senhor Jesus não tem lugar para essas coisas. Quando isso acontece, irmãos, quando há na igreja governo humano, conceitos humanos, estruturas humanas, quando isso acontece, a igreja ela acaba assumindo uma identidade estranha ao seu cabeça, que é Cristo. Porque, irmãos, quem governa a igreja é o seu cabeça. Quem governa a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, quando essas coisas começam a acontecer na igreja, a igreja ela, parece que ela vai se tornando assim, autossuficiente, não precisando mais do cabeça. Ela começa a implantar coisas que o seu cabeça não orientou. Porque quem governa a igreja, irmãos, e nós somos a igreja, é o Senhor Jesus. Então, se nós somos a igreja e Jesus é o cabeça da igreja, então quem governa a nossa vida, irmãos, é o Senhor Jesus. Não é a gente, irmãos, que governa a nossa vida. É Jesus que governa a nossa vida. Então, quando Jesus não governa a igreja, irmãos, e essas coisas começam a entrar na igreja, até eu vou dizer para os irmãos, até coisas boas. Por exemplo, pode ser que haja numa igreja, vamos dizer assim, numa instituição religiosa, princípios, ensinos, doutrinas, práticas, preceitos que estão na Bíblia e que são bons. Mas de repente só isso, irmãos, não basta. O que adianta eu ter preceitos, doutrinas, práticas, se eu não tenho vida com Deus? Se o senhorio de Deus não está sobre a minha vida? Porque uma coisa é dizer, irmãos, Jesus é o Senhor. Outra coisa é Ele ser mesmo. Certa vez Jesus disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino. Então, quando eu e você, quando nós, a igreja do Senhor, declararmos Cristo é o Senhor, Cristo é o meu Senhor, então Ele tem que ser realmente. E se Ele é o meu Senhor, se Ele é o Senhor da igreja, então é Ele que governa a igreja. Aleluias! E nós temos que aprender isso, irmãos, urgentemente. Urgentemente. Porque tem muita coisa estranha aí no meio do povo de Deus. Nós temos que entender, irmãos, discernir que Cristo está conosco. Ele vive com a gente.
Ele habita no meio de nós. Nós não temos comunhão com Jesus, irmãos, como os apóstolos tiveram antes de Jesus morrer. Só eles vão ter aquela experiência de ter vivido com o Cristo encarnado. Mas o Cristo encarnado, o Verbo que se fez carne, ele morreu, ressuscitou, está vivo, glorificado à destra do Pai. É com este Cristo glorificado, irmãos, que nós temos comunhão. É este Cristo glorificado, irmãos, que nos dá vida e vida com abundância. É com este Cristo glorificado, irmãos, que nós temos que ter relacionamento diário, constante. Aleluias, não de vez em quando, constante. Porque Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Olha o que está escrito lá em Coríntios, 2 Coríntios 6,16. Como não tem espelhinho aqui, quando aparecer, você dá um toque. Já? Olha, irmãos, o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Sabe qual a resposta? Nenhuma. Nenhuma, irmãos. Não há nenhuma ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Ou seja, idolatria não faz parte da adoração a Deus. A idolatria aos ídolos. Porque nós somos o quê? Santuário do Deus vivente. Nós somos santuários do Deus vivente, irmãos. Como Ele próprio disse. Foi o próprio Deus quem disse, irmãos. Habitarei e andarei entre eles. Irmãos, o Senhor habita entre nós. O Senhor, Ele anda entre nós. Irmãos, o Senhor está aqui. Ele vai estar com você quando você entrar no seu carro e ir para sua casa. Ele vai estar com você no caminho. Vai estar com você na sua casa. Essa fé, essa convicção, irmãos, essa certeza que nós temos que ter. Que a vida dele está em nós, que ele habita em nós, que ele anda no meio de nós. E ele diz: serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Nós somos a igreja, ele é o nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, Lucas aqui registra, como nós vimos, né? No seu primeiro livro, assim esse versículo diz isso. Ele registrou lá no seu primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, que ele escreveu, ele registrou lá os atos do Senhor Jesus encarnado. Tudo que Jesus fez quando estava aqui na terra, está registrado nos Evangelhos, nos 4. Já nesse segundo livro, aqui o livro dos Atos, Lucas registra o que o Senhor Jesus Cristo continua fazendo. Mas agora glorificado à destra do Pai. Então nosso Jesus, irmãos, ele continua fazendo. Ele continua ensinando. E quem está nos ensinando hoje é o próprio Senhor. Através do Espírito Santo que ele enviou. Aleluias, que bênção, irmãos. Então, o foco da Bíblia, irmãos, a Bíblia só tem um foco. A pessoa do Senhor Jesus. A pessoa do Senhor Jesus. Então, os 4 evangelhos, como eu disse, né? Eles registram o que Jesus fez quando estava aqui no mundo. E de Atos em diante, o que ele continua fazendo. Mas agora glorificado à destra do Pai. Então, nós podemos dizer, irmãos, que o livro dos Atos é uma conexão. Entre os evangelhos e as cartas. Pode ver, ele está ali no meio. Nos evangelhos, Jesus encarnado. Nas cartas, Jesus glorificado. Ele está ali no meio, como uma conexão. Glória a Deus. E se nós, aliás, eu
quero exortar você durante essa semana que você leia o livro dos Atos. E medite. E você vai perceber isso, irmãos. Peça para o Espírito Santo te mostrar isso. Para te revelar. Irmãos, o único governo que a gente consegue enxergar aqui no livro dos Atos, né, sobre a igreja do Senhor, é o governo de Cristo. A gente não vai ver, irmãos, os apóstolos governando a igreja. A gente não vai ver os discípulos governando a igreja. A gente não vai ver o Império Romano governando a igreja. O que a gente vai receber de revelação é o Senhor Jesus Cristo governando a sua igreja, porque Ele é o cabeça. Aleluias! Então, irmãos, pelo poder do Espírito Santo, através da igreja, o Senhor Jesus Cristo glorificado, Ele continua fazendo e ensinando. A mim e a você. Né? Então, Jesus, Ele não faz nada neste mundo, Ele não ensina nada, irmãos, neste mundo, através de entidades, sociedades humanas, organizações humanas, até instituições religiosas, irmãos. Não, Ele faz isso através da sua igreja. Jesus continua fazendo, continua trabalhando neste mundo através da sua igreja, que é o seu corpo aqui na terra. Glória a Deus, que bênção, irmãos. Então não se esqueça do tema, a vida e o senhorio de Cristo. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo fazendo as coisas através da igreja, principalmente através dos apóstolos, não é verdade? A gente vê aqui, aparece o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Paulo, vários discípulos. Mas Jesus, irmãos, Ele não faz somente através dessas pessoas, é através da igreja. Mas o livro dos Atos apresentou especialmente os apóstolos, porque a igreja estava começando ali. A igreja estava começando. Então o Senhor Jesus, Ele continua ensinando e fazendo as coisas através de nós, irmãos, que somos a igreja. Agora, para isso acontecer, Ele tem que ser a nossa vida, mesmo. E Ele tem que ser realmente o nosso Senhor, o dono da nossa vida. A palavra Senhor, os irmãos sabem o que quer dizer, né? Dono, proprietário. O apóstolo Pedro escreveu em uma de suas cartas, e nós cantamos um cântico aqui. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Essa palavra exclusiva, os irmãos sabem o que quer dizer. Não pertencemos a mais ninguém, somente a Ele. Oh, glória, aleluias. Então, irmãos, se nós somos a igreja de Jesus, e nós somos, Cristo é o cabeça. Então, quem toca em nós, toca nele. Quem nos persegue, irmãos, persegue a Ele. Quem nos maltrata, maltrata a Ele. Os irmãos conhecem a história do apóstolo Paulo, quando ele se converteu lá, começou lá na estrada de Damasco, quando ele caiu, ele viu uma luz, e ele perguntou, quem és tu, Senhor? Aí o que a luz disse? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Bom, peraí, mas ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo os discípulos de Jesus. Mas, irmãos, quem persegue os discípulos? Está perseguindo o Senhor Jesus. Quem toca na nossa vida, toca nele. Aleluias. Olha como Deus nos ama, irmãos. Deus cuida da gente. Irmãos, se nós
que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, não mantemos com Ele um relacionamento vivo e verdadeiro, não estamos sendo discipulados e disciplinados por Ele. Logo, a igreja não tem realidade espiritual. Nós pertencemos a Ele, amém? Glória a Deus. Mas se a gente não manter com Ele um relacionamento vivo e verdadeiro, irmãos, não um relacionamento, irmãos, esporádico, não um relacionamento superficial, um relacionamento íntimo com o nosso dono. Se nós não tivermos esse tipo de relacionamento, irmãos, nós não seremos discipulados e nem disciplinados por Ele. Porque Ele vai falar, Ele vai ensinar, Ele vai exortar, e a gente não vai fazer nada. Então, não haverá na igreja de Cristo realidade espiritual. Cristo cabeça, nós filhos do Senhor, né? Então, na igreja, irmãos, presta atenção. Na igreja, tudo gira em torno de uma pessoa viva. O Cristo glorificado. Irmãos, na igreja, nada gira em torno de um grande líder ungidão. Sabe aquela sumidade? Nada na igreja gira em torno de uma líder, como a Isabel aqui representou. Nada na igreja, irmãos, gira em torno de qualquer homem. Por mais especial e cheio dos dons e de carisma que ele possa ter. Tudo na igreja, irmãos, gira em torno de uma pessoa viva. E essa pessoa é Jesus Cristo, glorificado. É Ele que governa tudo na igreja. Aleluias. Tudo deve girar em torno dele, porque Cristo é a nossa vida. Cristo é a vida da igreja. Tudo deve ser governado por Ele, irmãos. Porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o cabeça da igreja. Quem comanda o teu corpo é a tua cabeça. Tudo que você imagina fazer, primeiro é a cabeça que manda a ordem. Tudo vem da cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo. Toda ordem vem dele, todo comando vem dele. E assim como o nosso corpo obedece o comando da nossa cabeça, assim a igreja do Senhor tem que obedecer o comando do seu cabeça, que é Cristo. Mas de repente não estamos. Irmão, se Cristo não é a nossa vida, quem somos nós e o que estamos fazendo aqui? Ele é a nossa vida. Ele é o nosso Senhor. E nós sabemos por que estamos aqui. Mas, irmãos, além dele ser a nossa vida, ele também precisa ser de modo prático, não só de boca. Sabe, não só de boca, mas de modo prático, ele também tem que ser o nosso Senhor. O nosso dono, aquele que governa a nossa vida, aquele que dirige a nossa vida. Nós podemos até dizer, irmãos, que a essência da pregação apostólica era Cristo é o Senhor. Vocês se lembram, eu disse uma ocasião aqui, os primeiros cristãos, eles se cumprimentavam assim, Cristo é o Senhor. Ou seja, Cristo é o nosso dono. Então, o relacionamento já começava aí. A gente dá graça e paz do Senhor não é errado. Mas lá no princípio eles se cumprimentavam desta maneira, porque a essência, irmãos, podemos dizer assim,
Na pregação apostólica, Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Essas realidades, irmãos, obviamente, tudo isso que o Senhor está falando, toda essa realidade espiritual, ela tem que tocar nossa vida totalmente. Nossa vida individual, nossa vida familiar e nossa vida corporativa. Nós temos a nossa individualidade, cada um de nós. Mas jamais podemos nos esquecer que nós fazemos parte de um corpo. E que nesse corpo eu tenho responsabilidades diante do Senhor. E a minha responsabilidade maior é não ser abençoado. É abençoar o meu irmão. É abençoar o meu próximo. Aleluias, aleluias. Então, irmão, se a igreja não tem essa realidade, que Cristo é o cabeça, nós também não teremos esta realidade na nossa vida. Quem decide a nossa vida é a gente. O que eu vou fazer amanhã, quem decide sou eu. Mas nós que somos cristãos, irmãos, não pode ser assim. Porque muitos pensam assim, eu vou orar quando eu tiver um grande desafio. Vou precisar de uma resposta assim, tremenda do Senhor. Não, meus irmãos. Ele habita com a gente e anda entre nós. E Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer que nós apresentemos a Ele todas as coisas no nosso cotidiano, em cada momento. Sabe? E nós precisamos aprender isso, irmãos. Precisamos começar a treinar, a crer nisso. Que nós não estamos sozinhos. Que Cristo está com a gente. Em todo momento. Até quando a gente peca, irmãos. Não sei se você pecou hoje. Eu já pequei hoje. Eu já pedi perdão para o Senhor. Até quando a gente peca, irmão, Jesus está com a gente. Não autorizando a gente pecar, ou concordando com o nosso pecado, não. Porque Ele nunca vai nos desamparar. Mas pode perceber, irmãos, quando nós temos a vida de Cristo em nós, Jesus é o nosso senhorio, nosso Senhor, quando a gente peca, a gente já fecha os olhos, já começa a entrar na presença, porque nós somos falhos. Estamos sujeitos a pecar. Mas nós temos aprendido, irmãos. O pecado tem que ser um acidente de percurso na nossa vida com Deus. Nós estamos vivendo uma vida com Deus. E o Senhor está ensinando, olha, eu ando com vocês, eu estou no meio de vocês, eu habito com vocês. Vocês não estão nessa jornada aqui na terra sozinhos, eu estou com vocês. Mas nessa jornada, irmãos, a gente pode vacilar, a gente pode de repente tropeçar. Mas se a gente reconhecer o nosso pecado e pedir perdão para Deus, Ele vai nos perdoar. E do nosso pecado Ele não vai lembrar mais. Dependendo do pecado que a gente cometer, talvez tenha consequências. E a gente vai ter que enfrentar. Mas do pecado Ele já perdoou. Então, se Deus perdoou os teus pecados, então creia que Ele perdoou. Aleluias. Então, amados, não somente vida de Cristo, mas também vida de Cristo, não somente vida de Cristo, mas vida de Cristo e senhorio de Cristo. Porque é muito bom, irmãos, ter a vida de Cristo. Oh, glória! Mas tem que ter o senhorio também. Nossa vida. Irmãos, Cristo, Ele não nos chamou apenas para termos sua vida, mas também para termos sua vida e para sermos discipulados e disciplinados por Ele.
Muito crente, o mundo pensa assim, né? Que por exemplo, a pessoa se converte e vai para a igreja e o mundo acha que a pessoa ela tem que mudar da água para o vinho. Olha lá, pintou e bordou a vida toda, agora foi lá na igreja, agora é santo, agora é santo. Foi separado. Mas essa vida, irmãos, tem que ser disciplinada, tem que ser discipulada. E presta atenção, irmãos, não é o pastor, não são os líderes quem discipulam os discípulos do Senhor, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo quem nos ensina, irmãos, quem nos discipula. E Ele vai usar quem Ele quiser. A Bíblia diz que nós somos cooperadores do Senhor na edificação da sua igreja nesta terra. Não somos nós, irmãos, que edificamos a igreja do Senhor. É Ele. A gente coopera com Ele. Porque quem ensina é o Senhor. Olha o que o Lucas escreveu. Nós lemos. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem ensina é Ele. Quem ensinou Pedro, Tiago e João no barquinho? Pedro, Tiago e João. Quem ensinou aqueles 12 apóstolos, aqueles 70, aqueles 120 que estavam no cenáculo, irmãos? Foi o Senhor Jesus. E quem ensina a gente hoje é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus glorificado através do Espírito Santo que Ele enviou para habitar em nós. Você crê nisso? Então, eu e você precisamos ser disciplinados, discipulados pelo Senhor. Não pensa que você está bom não, viu? Sabe, não pensa que você já está legal não, que não está. A começar de mim. Nós precisamos estar sempre sendo disciplinados pelo Senhor. Precisamos estar sempre sendo discipulados pelo Senhor, irmãos. Irmãos, vida que passa por discipulado é vida de caráter. Vida de caráter, caráter do reino de Deus. E olha, vou dizer uma coisa para você, guarda no teu coração isso. Sem caráter não há ministério. Você pode chamar de qualquer coisa, não de ministério. Porque todos que estão à frente da obra do Senhor têm que ter caráter. Caráter de Cristo. E esse caráter só vem através de disciplina e discipulado do Senhor. Então, vida mais discipulado é igual caráter. Vida de Cristo mais discipulado de Cristo, irmãos, é igual a caráter de Cristo. Qual o grande propósito de Deus, irmãos? Se alguém perguntar para você, escuta, qual o grande propósito de Deus? Você responde assim: formar o Filho dele em mim. Este é o grande propósito de Deus. Formar Jesus Cristo, irmãos, em nós. Formar em nós o caráter de Cristo. A ponto das pessoas olharem para nós, irmãos, e não verem a nós, mas sim a Cristo. Cristo. Não na aparência. Não adianta você deixar a barba para parecer com Cristo. Porque muitos dizem que, aliás, muitos não, né? A gente vê nessas séries, filmes, né? Jesus tem barba e olho azul. Não sei se ele era bonitão daquele jeito que os filmes mostram, né? A Bíblia diz que ele era feio. A Bíblia diz que quem olhava para Jesus não via nele formosura alguma. Pensa num homem feio. De repente era Jesus, irmãos. A Bíblia diz que ele não era formoso. Agora a Bíblia já diz que Davi era. José era um rapaz apessoado. Mas Jesus era feio.
Não tinha formosura nenhuma. Então não é na aparência, irmãos, é no caráter. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo. Então vida sem disciplina, sem discipulado, sem o jugo de Jesus, irmãos, sem aprender mansidão e humildade com Cristo, é vida sem caráter. É vida sem caráter, irmãos. Os irmãos se lembram que nós temos que entrar embaixo do jugo de Jesus? Nós temos que entrar embaixo. Lembram-se, ele é o boi velho. E nós somos os bois novos. Então, fora do jugo dele, a gente é espelhoteado, a gente quer fazer as coisas. Mas quando a gente entra embaixo do jugo dele, aí ele vai nos dirigir. A gente vai querer correr ele, opa, calma, cara. Devagar. Não é assim. Ó, anda assim. Faz isso. Pensa desse jeito. Não fala mais isso. É assim, irmãos. Quem anda com Jesus, irmãos, é manso e humilde. Porque quem anda com Jesus aprende isso com ele. Mansidão e humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então tudo na igreja, irmãos, é governado por Cristo. Quando aqueles que lhe pertencem se relacionam com ele verdadeiramente. Verdadeiramente. Sem isso, irmãos, não há realidade espiritual na igreja. Não há altar pessoal, meu, seu, de ninguém. Não há realidade espiritual pessoal. Não há, irmãos. De repente eu posso até dizer, ele é meu, eu sou dele. Mas na prática, não é assim. Então o Senhor quer que a gente realmente viva a vida dele. E que ele realmente seja o Senhor da nossa vida. Irmãos, confessar as coisas sem realidade espiritual é engano. Você pode até ficar repetindo versículos. Como muitas pessoas deixam o Salmo 91 aberto em cima da estante. Você já viu? Eu já fui em algumas casas, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Você vira a folha, o Salmo 89 ou 90, a folha é branquinha. Você vira, do 91 é amarela. É assim. Então a pessoa acha que aquilo ali vai proteger ela. E muitos dizem, o sangue de Jesus tem poder. Sabe? Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que mais? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me salvou e me libertou. Mas aí o Senhor vem para governar, para dirigir, eu não aceito. Eu não ouço a voz dele, não obedeço ao Senhor. Então esse tipo de confissão, irmãos, sem realidade espiritual, é engano. As pessoas estão enganando-se a si mesmas. A si mesmas. Se há vida de Cristo e senhorio de Cristo, então há realidade espiritual da igreja. E todos são plenos do Espírito Santo, irmãos. Todos são cheios do Espírito Santo. E aí há testemunho. Há testemunho, a igreja testemunha. Né? Então, por onde quer que a gente ande e vá, o que as pessoas vão ver é Cristo em nós. O caráter de Cristo. Talvez você encontre até um amigo, né? E ele olhe para você e fale, nossa, como você mudou.
O que aconteceu? Aí você fala para ele assim, sabe aquele cara que você conheceu? Morreu. Morreu. Esse que você está vendo agora é o novo homem. Porque a Bíblia diz isso, irmãos. Que o nosso velho homem morreu. Agora nós somos uma nova criatura, uma nova criação de Deus. Nós renascemos para servir a Deus. Não parcialmente, mas totalmente. Não somente naquilo, irmãos, que nos convém. Porque hoje, infelizmente, a gente tem ouvido aí, em alguns lugares, na mídia, né? Pessoas pregando o evangelho da conveniência. Irmãos, não existe o evangelho da conveniência. Existe o evangelho da graça e da verdade de Jesus Cristo. E ele ensina que nós temos que ser santos, separados das coisas do mundo. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Aleluias. Então, amados, o que as pessoas têm que ver em nós é Jesus Cristo. É claro que em maior grau ou menor grau. Porque nem todos nós somos iguais. Nem todos nós ainda alcançamos a mesma estatura espiritual. De repente, eu permiti que o Senhor tratasse mais na minha vida. De repente, outro irmão não. Mas de uma forma ou de outra, irmãos, as pessoas vão começar a ver Cristo em nós. Não que a gente seja perfeito. Porque perfeito só Cristo. Mas as pessoas têm que olhar para nós e ver alguma coisa de Cristo, irmãos. Se elas não verem, alguma coisa está errada. E não é com Jesus. É com a gente. Irmãos, se já temos vida com Deus, por que então a gente não está dando testemunho? No mundo. Tudo bem, podemos vir aqui à frente e dar o nosso testemunho, glória a Deus e aleluia. Mas e quanto ao nosso testemunho, irmãos, lá no mundo? No meio da nossa parentela, lá no bairro onde a gente mora, lá na empresa onde eu trabalho, nos lugares por onde eu ando, que testemunho eu estou dando? Será que está faltando esse testemunho? O que será que está faltando? Sabe o que está faltando, irmãos? Baseado nisso que o Senhor está falando com a gente aqui? Discipulado e disciplina do Senhor e governo de Deus, irmãos, sobre a nossa vida. Levar Deus a sério. Amar e obedecer a palavra dele. Corresponder ao que ele nos fala. Prestar atenção, irmãos, naquilo que ele está falando. Eu não posso vir na igreja, irmãos, para agradar minha esposa. Eu não posso vir na igreja para agradar os meus filhos. Eu não posso vir na igreja, irmãos, por qualquer outro tipo de interesse, qualquer outro interesse que não seja Cristo. Tudo gira em torno dele. Tudo gira em torno dele. Então, vida sem o senhorio de Cristo sobre a nossa vida é vida sem discipulado, que não forma o caráter de Cristo e que também não há testemunho, irmãos. Vocês podem perceber, os apóstolos, por onde quer que eles iam, eles testemunhavam. Onde eles colocassem a planta dos pés dele, eles testemunhavam. Eles davam um jeito. Tenho certeza que eles oraram, pediam sabedoria para o Senhor. E no momento certo, eles abriam a boca. E testemunhavam e falavam do Senhor. Estou me lembrando aqui daquele texto clássico. O apóstolo Paulo lá em Atenas,
num lugar chamado Areópago, onde havia imagens de vários deuses, porque os gregos adoram vários deuses. A lua, o sol, Netuno, Plutão, tinha Deus para todo gosto lá, irmãos. E Paulo entrou naquele lugar, irmãos, ele ficou assim, o espírito dele começou a se entristecer, irmãos, de tanta idolatria daquele povo. E de repente ele chegou num lugar lá, encontrou um lugar que estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Porque os gregos, eles adoravam todos os deuses. Então, para não esquecer de nenhum, que eles tinham medo, né? Que os deuses viessem lá e castigassem eles de alguma forma. Então, para não deixar nenhum deus de fora, para evitar, né, esse atuar dos deuses, eles criaram lá um lugarzinho, um altar para o Deus desconhecido. Se esse Deus aparecesse, não, a gente tá aqui, o seu altar que a gente conhecia, agora que a gente conhece está aqui. E Paulo olhou aquilo, aí os gregos começaram a chegar e ele começou a falar, escuta, eu conheço esse Deus. Conheço. Ele é o Criador dos céus e da terra, tudo gira em torno dele. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Depois você lê lá. Alguns chamaram ele de tagarela, mas a Bíblia diz que muitos receberam Cristo como Senhor e Salvador. Então, esse testemunho, irmãos, ele só pode ser dado por nós que somos a igreja, se realmente a vida de Cristo está em nós, se nós realmente temos íntima comunhão com Ele. E se Ele realmente é o Senhor da nossa vida. Porque, irmãos, o Senhor já nos pediu algumas coisas tão simples de fazer, tão fácil de fazer, e até agora a gente não fez. Vai pensando aí no seu coração. Agora imagine se ele mandar a gente pregar lá na Praça da Sé. Ou ir lá no Senado Federal e pregar a palavra. A gente não vai mesmo, irmão. Se a gente não consegue obedecer às coisas simples que o Senhor nos ensina, como Ele ensinou domingo passado sobre casamento, casais. Isso que vocês fizeram aqui hoje pelo Espírito, dirigido que o Senhor deu para antes, façam todos os dias. Se a gente não consegue, irmãos, de repente fazer coisas mínimas que o Senhor faz, que dirá aquelas grandes missões, irmãos, que podem até colocar em risco a nossa vida, a gente não vai fazer mesmo. Então é hora, irmãos, da gente se despertar. Tirar o foco de nós e começar a olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O Senhor não está pedindo para você largar seu emprego, deixar de estudar e só vir para a igreja e estar na célula. Não, você vai continuar vivendo a sua vida. Entendendo, porém, que tudo é dele. Que tudo pertence a ele. Que a casa que você tem não é sua, o carro que você tem não é seu, a sua esposa não é sua, os seus filhos não é seu, é tudo dele. Ele é o Senhor. Não sei quanto dinheiro você tem no bolso, mas esse dinheiro não é seu, é do Senhor. Tudo é dele. Dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Glória a Deus, irmãos. Aleluias. Nós temos amado a vontade de Deus. Nós temos obedecido à vontade de Deus. A tua vontade. Como é que é mesmo? É o meu maior prazer.
Como é que é mesmo a letra? Eu esqueci. Nós cantamos aqui. A tua vontade é tudo que eu preciso. Tudo bem, nós cantamos. Olha só, irmãos. A tua vontade é tudo que eu preciso. Aí ele vem e fala, ó, a minha vontade é essa. Bem, Senhor. Não tem outra, não? Não, a minha vontade é essa. Então vocês percebem, irmãos? Deus, Ele fala. Ele ensina. E Ele quer que a gente obedeça. Porque o que Ele fala para nós, irmãos, é o melhor para nós. Eu já quebrei a cara várias vezes. E eu sei que você também. Por não obedecer a Deus. Então obedeça a Deus. Procure conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Não só para a tua vida individual. Não seja egoísta. Para a vida da igreja. Então a gente tem reconhecido a vontade de Deus em todas as esferas da nossa vida. Na nossa vida familiar, conjugal, pais e filhos, na nossa vida profissional, entre os incrédulos. Né? Porque a gente vive num mundo que ainda há bilhões de pessoas que ainda não se renderam ao senhorio de Jesus, que são alvo da nossa evangelização. Então nós temos feito a vontade de Deus, irmãos. Temos agradado a Deus. Temos obedecido a Deus. Temos honrado a Deus. Porque essa, irmãos, é a esfera do reino de Deus. Olha que interessante. Quando Jesus estava aqui na terra, sabe o que eles ensinavam? Sabe o que ele ensinava para os seus discípulos? As coisas concernentes ao reino de Deus. Aí Jesus morreu, ressuscitou. Né? Aí ele continuou, ficou 40 dias aqui ainda no mundo, ensinando, né, os discípulos. Eu acho que os discípulos pensaram, acho que agora ele vai ensinar outra coisa, né? Porque lá atrás só falou do reino de Deus. Aí fica aquele, o Espírito, o Senhor continuou falando sobre o reino de Deus. Então, amados, a esfera da obediência, da vontade de Deus, é a esfera do reino de Deus. Os irmãos conhecem a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não está escrito venha a nós. Está escrito venha o teu reino. Sabe o que quer dizer venha o teu reino? Vem e governa a minha vida. É isso que quer dizer, irmãos. Reino é governo. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Então, na esfera do reino de Deus, irmãos, esse reino que a gente quer que venha, na esfera do reino de Deus, o povo de Deus obedece a Deus. A vontade de Deus é feita, irmãos. E é isso que o Senhor quer que a gente entenda e faça. Nós fazemos sim, irmãos. Nós somos o reino de Deus. Então nós temos que obedecer a Deus. Fazer a vontade de Deus. Como ela é feita lá no céu. Lá no céu a vontade de Deus é feita. Então se eu estou pedindo o reino, irmãos, de Deus, não é só para que ele venha para me abençoar, sei lá. Não, eu quero que ele venha para que eu conheça a vontade de Deus e faça a vontade dele. Irmãos, a igreja, ela está no reino de Deus. E o reino de Deus está na igreja.
É impossível separar o reino de Deus do seu rei. O rei do reino de Deus é Jesus, irmãos. Jesus é o rei. Aleluias. Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória, ele é o rei, irmãos. Ele é o nosso rei. Ele é o rei do reino de Deus. Então Jesus, irmãos, ele compartilhou a sua vida com pessoas que não tinham vida nenhuma, como eu e você. Para que a gente se colocasse debaixo do senhorio dele, debaixo do jugo dele, para ser por ele dirigido, governado e orientado na vida. Aleluias, disciplinados por ele. Você que tem filho pequenininho, larga o seu filho de qualquer jeito. Você vai ver no que ele vai se tornar. Deixa ele fazer o que ele quer. Não ensina nada para ele, disciplina, nada. Você vai ver o que vai acontecer. Assim o Pai, irmãos, nos ensina. Como os pais ensinam os filhos, assim Deus nos ensina e nos disciplina. O Senhor, irmãos, nos tirou de um lamaçal de pecado, de um mundo tenebroso. O Senhor nos tirou das trevas. Nós estávamos debaixo, irmãos, do governo das trevas. Por mais bonzinhos que nós éramos, nós estávamos debaixo do governo das trevas. E o Senhor nos tirou dali. Nós aprendemos muito bem como viver lá no mundo das trevas. Porque o mundo nos ensinou. Agora nós estamos no reino da luz. No reino do Filho amado de Deus. Agora Ele nos ensina, irmãos, as coisas concernentes ao reino de Deus. Ele nos disciplina. E nós precisamos aprender urgentemente. Porque o mundo, irmãos, jaz no maligno. Muitas pessoas estão indo para o inferno, irmãos. E a igreja, de repente, acomodada. Oferecendo para as pessoas aquilo que Jesus não oferece. Irmãos, Jesus, ele curou muitas pessoas. Ele fez muitos milagres. Glória a Deus e aleluia. Mas ele não veio para isso. Ele veio para salvar o homem da condenação eterna. Ele veio para salvar a alma do homem do inferno. Ele veio, irmãos, para dar uma solução para o pecado. Somente em Cristo, irmãos, o pecado é destruído. E mais ninguém. Aleluias. Então, amados, é impossível que a igreja viva essa realidade espiritual sem a vida e o senhorio de Jesus. Então, a partir de hoje, você pode ir lá no Face da igreja e ouvir essa pregação de novo. Você pode pegar esses bolsos no site da igreja para você se lembrar de tudo que o Senhor falou hoje, mas que você saia daqui hoje entendendo isso. Que a gente não pode ser crente nominal. Crente de nome, só de nome. Não, irmãos. A gente tem que ser filho de Deus, servo de Deus de verdade. Crendo em todas essas verdades. Irmãos, que pensamento é esse, que alguns têm de acharem que suas vidas podem ser desconectadas de Cristo? Tem gente que pensa assim, irmãos. Tudo que faz na vida não ora. Está separado de Cristo. Não dá certo. Tem uns que pensam, irmãos, que não precisam fazer discipulado. Eu não sei se você já fez o discipulado aqui da igreja. Eu não sei se você já fez os cursos da igreja. Se em algum momento você pensou que não precisa, você está super enganado, que você precisa. Tudo que o Senhor nos ensina, irmãos, nós precisamos. Mas tem pessoas que se acham mais especiais do que as outras.
Ah, Deus, ó, pastor, Deus me trata diferente. Sabe o que é? É que eu sou assim com Ele, ó. Sabe? Eu falo com Deus face a face. Sabe? Eu sou muito íntimo do Senhor. Eu sou diferente. Então, pastor, me deixa quieto, vai. Quando eu sentir de ir na igreja, eu vou. Sabe? Se ele falar para mim fazer, irmãos, a pessoa está indo para o inferno e não sabe. Então, irmãos, a realidade espiritual da igreja está no relacionamento com Cristo e na nossa total submissão a Ele. Irmãos, o mundo tem que olhar para a igreja e ver algo diferente. Ver realmente o que a igreja é. Como diz a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, esta semana, leia o livro de Atos. E peça para o Senhor, Senhor, me mostra como a igreja vivia, as coisas que ela praticava. E você vai ver Cristo governando tudo ali. E os discípulos, tendo neles a vida de Cristo, os discípulos andando com Cristo e o Senhor governando a vida deles, orientando, mostrando o caminho, o que eles deviam fazer. Você não vai ver governo humano, você não vai ver estrutura humana, você não vai ver nada disso. Você vai ver o senhorio de Cristo e a vida de Cristo se manifestando ali. O senhorio de Cristo, irmãos, regia a vida da igreja primitiva. Irmãos, e eu como pastor, eu não tenho domínio sobre a vida de vocês. Nem domínio pela fé de vocês. O Senhor não concedeu isso para nenhum homem, para nenhum pastor. Eu sou como eu e você. Eu sou como você. Cooperador com Cristo. Agora, o que os apóstolos do Senhor mais queriam, e eu creio que todo pastor também acho que deseja isso, é que a igreja obedeça a palavra do Senhor. Obedeça. Então você vai encontrar aqui na Bíblia algumas situações de conflito entre pessoas, entre irmãos. Apesar que isso é a coisa mais difícil de acontecer na igreja, irmãos. Se tem algo assim é difícil acontecer na igreja. Conflito entre irmãos. É difícil. Uma vez ou outra acontece. Mas quando a gente encontra esses conflitos na Bíblia, irmãos, a gente vê o Espírito Santo orientando a que as pessoas se consertem, se arrependam, reconheçam seus pecados, seus defeitos. Né? E é isso que o Senhor, irmãos, deseja de nós. É isso que o Senhor tem nos ensinado. Então vamos ser uma igreja, irmãos, um ministério que tem a vida de Cristo. E não só a vida, mas o senhorio dele sobre a sua vida. Então a vida de Cristo em nós, mais o senhorio dele sobre as nossas vidas, irmãos. Sabe qual é o resultado disso? Testemunho para o mundo. Testemunho para o mundo. Então essa deve ser a nossa realidade espiritual, irmãos. Os irmãos já pensaram se o apóstolo Pedro estivesse aqui?
Não, pastor Paulo, o apóstolo Pedro, o da Bíblia mesmo. Será que alguém ia morrer aqui? Na hora de entregar a oferta? Porque o Senhor está mandando eu falar isso para os irmãos, porque é sério. É muito sério. Nós não podemos brincar com o Senhor. A gente não pode brincar de ser crente. Certa vez um casal mentiu para Deus. Mentiu para o Espírito Santo. O nome deles, Ananias e Safira. E eles morreram na hora da oferta. Sabe essa oferta que você sai do seu lugar, vem aqui? Na hora da oferta, eles morreram. Porque eles mentiram para o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro falou, escuta, vocês agiram mal. E o Senhor veio, irmãos, com o julgamento dele. Não foi o apóstolo Pedro que matou eles, foi o Senhor. Será que o Senhor vai matar a gente, irmãos? Então os irmãos percebem como é sério? Irmãos, ser crente é coisa séria. Ser servo de Deus é coisa séria. Servir a Deus, irmãos, é coisa séria. Servir a Deus, irmãos, tem que ser a nossa vida. O Senhor tem ensinado isso ao longo desse ano. Qual o tema desse ano? Qual foi? O chamado de Deus para a minha vida. Quantas coisas o Senhor nos ensinou, irmãos. Quantas coisas o Senhor nos pediu e de repente nós não fizemos ainda. Então que você puxe a memória e peça para o Espírito Santo te ajudar. Olha, Espírito Santo, me perdoa, Senhor, me perdoa. O Senhor quer que você seja um marido segundo o coração de Deus. Não do jeito que você acha que tem que ser. E você também, esposa. O Senhor não quer que você seja uma esposa como você acha que tem que ser. Segundo o coração de Deus. Você que é filho. O Senhor não quer que você seja um filho do jeito que você quer. Segundo o coração de Deus. Agora, para mim conhecer o coração de Deus, o que Ele pensa a meu respeito, eu tenho que buscar. Eu tenho que ter essa vida dEle em mim e buscando Ele constantemente em oração, meditando na palavra do Senhor, conhecendo a sua vontade, passando por cima da minha vontade. Porque para fazer a vontade de Deus, irmãos, você vai ter que abrir mão da sua. Se você não abrir mão da sua vontade, você vai continuar fazendo ela. Agora, para fazer a vontade de Deus, você vai ter que abrir mão da sua. O dia que o Senhor te chamar, o dia que o Senhor te solicitar, se você tem mesmo essa comunhão com Deus, essa convicção, faça o que Ele manda. Porque Ele vai, se Ele está te chamando, Ele está te mandando, faça, porque Ele sabe o que faz, irmãos. Quem não sabe é a gente. De repente você vai estar numa situação assim que você, na sua cabeça você não pode largar. Porque o Senhor, irmãos, Ele não chama desocupado. Sabe, o Senhor chama quem está trabalhando. Quem está ali no sufoco, sabe? E eu creio que é uma das formas dele provar a gente. Então você está fazendo uma coisa, Ele te chama. E aí, largo? O que eu obedeço ao Senhor? Mas essa atitude, irmãos, ela só é possível dessa intimidade com Deus, dessa comunhão com Deus, dessa vida com Deus em nós, do senhorio de Deus estar realmente governando a nossa vida. Você pode ler a Bíblia, ler o livro de Atos, como eu disse. Você vai ver que muitos homens largaram tudo o que estavam fazendo
Para fazer o quê? O que Deus mandou. E tem que ser assim com a gente, irmãos. Se Ele é o nosso Senhor, se é Ele que manda na nossa vida, se a nossa vida pertence a Ele, se realmente Ele é o meu Senhor, o meu dono, o meu proprietário, tem que ser assim também com a gente, irmãos. Eu não vou ficar pensando, eu vou orar, viu, Senhor, para ver se realmente, se Deus envia alguém aqui para confirmar alguma coisa. Não é assim não, irmãos. Então você quer ouvir a voz de Deus? Quer obedecer a Deus? Então seja íntimo dele. E olha, o que Deus mais quer, irmãos, é estar conosco todos os dias. Às vezes a gente canta, né? Que a gente quer a presença do Senhor. A tua presença é o que eu mais quero. Nós cantamos aqui. Mas o Senhor já disse isso lá no final de Mateus, que Ele também quer. O que Ele mais quer, irmão, é a nossa presença. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Antes da gente querer a presença dEle, irmãos, Ele já quis a nossa. Então vocês entenderam a mensagem de hoje? A vida e o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas? Glória a Deus. Então que a gente possa sair daqui hoje, irmãos, com a nossa mente renovada em relação a essas coisas. Que a gente busque mais o Senhor, se consagre mais, porque Ele está voltando. Jesus está voltando, breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Essa é a grande esperança da igreja. Os apóstolos, eles esperavam já naquela época Jesus voltar. Na cabeça deles, irmãos, a impressão que Jesus ia voltar logo. Tem até um texto, eu não lembro direito onde está, que eles falam, olha, vocês não podem agir assim, porque o Senhor está voltando. Se Ele pegar vocês assim. Então, irmãos, nós estamos vivendo assim. Então, imagine se Jesus voltar agora, irmãos. Então, vamos consertar. Vamos aprumar nossa vida, né, pelo prumo de Deus. Vamos alinhar nossa vida nos princípios do reino. E Deus, irmãos, vai fazer grandes coisas e vai começar nesse bairro, na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu estou falando isso para os irmãos. Bem, vem aqui, por favor. Estou falando isso para os irmãos. Eu me lembrei de uma visão que o Senhor me deu há um tempo atrás. Daquela pomba representando o Espírito Santo lançando fogo sobre a terra. Que ficou um tempo aqui no Data Show. Irmãos, o Senhor, Ele está operando na terra. Ele está fazendo as coisas na terra. E a gente ora todos os dias, eu e a Ângela, para que Deus cumpra mesmo este propósito. A começar aqui da nossa cidade, porque na visão eu via o fogo vindo sobre a cidade de Guarulhos especificamente. E claro, quando o fogo bate, ele espalha, então vai alcançar muitas localidades. Né? E não é o Ministério Águia de Cristo, é a Igreja de Jesus em Guarulhos. São vários ministérios. E a gente tem orado todos os dias para Deus fazer isso. Então, irmãos, Ele vai fazer isso a partir do momento que a gente se colocar mesmo como Ele quer que a gente se coloque. Sabe? Você vai ter que passar por cima do seu eu, da sua vontade, dos seus sonhos, para conhecer o novo e vivo caminho, que é Jesus. Amém? Você ora por nós? Os irmãos recebem essa palavra? Amém, glória a Deus. Irmãos, que bênção, né, a palavra. A gente ouvir a palavra realmente
o Senhor nos orientar. Mas em nome de Jesus, que a gente não esqueça quando sair dessa porta para fora. De repente, só na quinta-feira a gente vai pegar lá o esboço, né, dar uma lidinha, quinta, sexta, que tem célula, para relembrar o que o Senhor falou. Não, mas nós temos que viver diariamente isso. O que eu acho assim muito estranho, tem pessoas até que se admiram quando a gente fala, eu não como nada sem orar, né? Eu acho muito estranho alguém sentar para comer e não agradecer o alimento. E tem gente que fala, nossa, você lembra de toda vez? É o Senhor que me dá, né? Então a gente tem que lembrar de orar, né? Todo momento. Se o Senhor está conosco, todo momento, então nós temos que viver com Ele, né? Do lado da gente. De repente eu vou tomar uma decisão, fazer alguma coisa e não falo com o Senhor se é isso que eu tenho que fazer, né? Se é da vontade dEle. Então Ele está conosco o tempo inteiro, então nós temos que viver assim, com Ele ao nosso lado. Imagine quando eu for pecar, sabendo que Ele está do meu lado, não é? Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Jesus está conosco o tempo inteiro. Isso é ter o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. É Ele que nos dá tudo, é Ele que providencia tudo para nós. Então nós temos que falar com Ele o tempo todo. Assim a gente fala que o cristão tem que ter uma vida de oração. Mas nós não podemos nos ajoelhar todo momento, estar orando todo momento, o dia inteiro. Mas nós podemos falar com Ele o dia todo. Em todas as coisas que vamos fazer, né? Em todas as decisões que temos que tomar, né? De repente eu estou indo trabalhar, estou no ônibus, estou no carro, eu posso ir falando com Jesus o tempo inteiro, né? Então isso que é ter uma vida com Cristo, é depender dEle, falar com Ele o tempo inteiro. E obedecer principalmente, né? Então o Senhor tem falado a palavra dEle, tem nos orientado. E nós temos que obedecer, né? Esse é o segredo. Quer ser feliz? Obedeça, né? Amém. Vamos orar.